Então aquilo já serve de exemplo para o condomínio inteiro. Comigo, eu já faço BO, já faço representação, já levo para o fórum. Estar com o ser humano é difícil, não é fácil. Se eu passar, eu enfrento, eu denuncio. Tem aquele assédio que ele não é ali exposto. Essa mulher, ela sofre em várias cadeias. Amigo síndico, de volta para mais um O Perito Podcast. Se você ainda não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Continuando a falar sobre mulheres na gestão condominial, nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre esse assunto, mas focando mais em desafios e barreiras das síndicas no mercado. Estamos aqui terminando o mês internacional da mulher e por isso eu tenho duas mulheres espetaculares, duas síndicas de primeira linha, a Letéia Meira e a Amanda Cioli. Obrigado por estarem de volta aqui conosco. Nós é que agradecemos. Muito bom estar aqui. Nós falamos um pouquinho, uma introdução sobre esse assunto de gestão condominial feito por mulheres e hoje vamos falar sobre desafios e barreiras. E a gente terminou o programa passado com uma pergunta de um ouvinte de Minas Gerais que ele se dizia que ele já teve no prédio dele síndicas mulheres, síndicos homens, mas ele se sente muito melhor falando com os homens. Bem, a pergunta é: existe preconceito ou isso já é um assunto superado? Pode. No caso da pergunta do internauta, né? Será que ele é machista, né? Eu acredito que não. O fato dele se sentir mais à vontade em conversar com um homem, tendo em vista que ele falou que já teve síndicas mulheres e que até elogia, né? Porque o machismo realmente ele não aceita a mulher à frente daquele trabalho. Então, uma vez que ele não critica, né? Muito pelo contrário, elogia, mas ele fala que se sente mais à vontade conversando com o homem, eu não vejo isso como um machismo, eu vejo isso como um princípio que foi arraigado desde... Porque olha só, a gente cresce, então os pais acabam passando valores para o filho e desde pequeno, às vezes o pai, a mãe fala, homem não chora, né? Se o menino começa a chorar, olha, homem não pode chorar. Homem não pode brincar de boneca, né? A menina não pode jogar bola. Então existem princípios norteadores aí da educação que fica na pessoa. Então, às vezes, é exatamente isso que faz com que ele tenha mais, se sinta mais à vontade, às vezes, em conversar com o síndico. Não que ele seja machista ou não que ele seja preconceituoso, tá? Se existe, ainda existe, sim. Existe o preconceito, que virá na forma da negativa, do tipo, eu não quero uma mulher sendo síndica no meu prédio. E isso tanto do homem como da mulher também, porque tem muita mulher que é preconceituosa e que não acha que a sindicatura é para mulheres, né? Então, no caso do internauta, eu não acho que ele seja machista, eu só acho que nele deve ter princípios e valores que foram passados da criação dele. E no aspecto do preconceito, Amanda, o que você acha? Você acha que tem? Porque preconceito, eu concordo com você, preconceito não é uma coisa que se nasce, é adquirido por questões de informação, de hábitos e de ensinamentos que vêm, né? De criação mesmo, né? De criação, problema de criação, né? Mas no final a gente tem um adulto aí que está aí, já está criado, se ele tem preconceito, já é um preconceituoso. E aí, como é que a gente vai lidar com essa gente? E eu falo, até no episódio passado, né? Eu contei um caso aí que eu passei com um colaborador em um condomínio há 2 anos atrás, que ele não aceitava ordens minhas por eu ser mulher. Então, ele era um colaborador geral, fazia serviços gerais no condomínio, limpeza, e realmente veio para cima de mim, jogou balde e tudo, e falou que, né, como eu repeti lá, que mulher não dava ordem nele, e que mulher não dava ordem nele, que mulher com ele era só na peixeira, né? Ele
foi criado dessa forma, né? Era um senhor já lá do Nordeste, que era do sertão. A gente sabe que o pessoal lá é machista, é na peixeira, né? A mulher serve só para encostar a barriga no fogão. É isso, é a criação. Mas, de um modo geral, eu acredito sim que exista um preconceito, porque eu já ouvi no meu próprio condomínio, tá? Primeiro síndico profissional foi uma mulher no meu condomínio, eu não sou síndica do meu condomínio, tá? E... Então você vai virar síndica 24 horas. Exatamente. Então, esse erro eu não cometi. Mas eu ouvi de um conselheiro, né? Muito por trás, não foi na minha frente, mas assim, só podia ser mulher. Então, isso já denota que existe, em algumas pessoas, um preconceito por ser mulher trabalhando nessa profissão. Porque, primeiro que antigamente não era uma profissão, né? Não existiam síndicos profissionais. E a grande maioria que assumia o posto, né, elegível, né, dentro de um condomínio eram homens. Puxa 20 anos atrás. 30 anos atrás. Eram homens justamente por causa do empoderamento. Porque Exato. síndico, você gera um certo poder de mandar, de tomar decisões. Você manda, por isso que fala assim, ele se acha o dono do condomínio, né? O síndico, ele tem um pouco esse poderio, digamos assim, principalmente quem mora no condomínio, né? Então, mas existe. Eu acho que muitas vezes velado, mas ainda existe um pouco. Por parte só de prestadores, como o caso que você contou, ou de moradores também? De moradores também. De moradores também. Eu, inclusive, no começo da minha carreira, eu estava em parceria com uma síndica e nós ficamos no condomínio por um mês. Com um mês, ela renunciou, o nome dela que estava na ata, por conta de preconceito do conselho, de coisas que ela ouviu. Agora, na verdade, a gente conhecendo o mercado de síndicos profissionais como a gente conhece, a figura do conselho é uma figura assim... Será que eu posso usar a palavra sinistra? Às vezes são mesmo. Às vezes são. Não sabe por quê? Porque existe uma questão de o seguinte, o síndico, ele toma decisões, tem uma parcela de poder, mas também assume muitas responsabilidades. Muito. E na medida que você chama um síndico profissional, você está fazendo com que ele assuma essas responsabilidades, que está em contrato, etc., mas nem sempre ele tem o poder de mandar. Isso o conselho não entrega. Ele preserva para ele... Sim, né? É a tal gestão compartilhada que a gente está lá, ó, debaixo deles. Você está debaixo deles. E aí, como é que é a relação homem-mulher nesse caso? É pior? Olha, eu não posso falar por mim, porque assim, fora esse caso de um mês, bem no início da minha carreira com essa síndica que era minha parceira na época, eu não sofri mais nenhum tipo de preconceito, ou algum meus conselhos, apesar de a maioria ser formado por homens, eu sou muito respeitada e a gente tem uma engrenagem muito boa, tá? Então, mas eu acredito que no mundo por aí as síndicas devem sofrer um pouquinho. Eu também acredito. Eu também acredito que existe, sim, essa questão do preconceito, porque, assim, teve um condomínio que eu também renunciei, né? Onde eu não tive muito problema com conselheiros até hoje, mas nesse condomínio especificamente, né, eu tive um probleminha com um condômino e ele chegou a falar para mim: acho bom você renunciar, porque você não tem amor próprio. De tanto que ele pichava a minha imagem, a minha figura. E ele falou: você não tem amor próprio. Quer dizer, em vez dele parar de te ofender, ele pôs a culpa em você que não tem... Que ficava aqui... Exatamente. Aí eu falei, nossa... E foi assim, tão... né? Foi tão visível aquilo que a própria administradora, né, falou assim: olha, Litéia, eu acho que... vai ser difícil, né? Ele não vai mudar essa postura, então aí compete ou aceitar ou realmente a fazer a renúncia. E eu renunciei realmente, né? Renunciei porque foi melhor. E se a questão mudar um pouquinho de desrespeito para assédio? Como é que vocês olham isso? Olha, eu nunca passei por isso, espero não passar.
Mas se eu passar, eu enfrento, eu denuncio e vou pra cima. Eu acho que assim, a gente sofre, eu acho que a mulher, ela sofre em várias cadeias, né? Preconceito, ou assédio velado. E tem aquele assédio que ele não é ali exposto, tá bem velado. Mas eu acho que assim, a partir do momento, se você tiver um posicionamento, uma postura, você não é uma paraquedista lá, você é uma profissional, você tá preparada, e você não tá ali de brincadeira, a partir do seu posicionamento, mesmo com o seu posicionamento sério, profissional, a pessoa ainda se achar, né, na condição de assediar, ele vai ter o dele. Ah, vai ter dele. Não é porque é condômino, proprietário, ele pode ser até um grande investidor que tenha 40 unidades no prédio. Eu não quero saber. Espero não passar por isso, mas eu não ia deixar barato. Eu acho que hoje a questão do assédio na sindicatura, não sei, tá? Mas a gente igual, não tem números. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pesquisas e como eu sou didática, eu gosto de pesquisas certas. Então, a minha opinião é que hoje, esse tipo de assédio, né, no caso do assédio sexual, né, eu acho que hoje os homens eles estão muito mais conscientes do grande problema que isso se torna na vida dele, por conta da legislação, por conta da proteção da mulher. Então eu acho que hoje eu também nunca passei por esse problema. Só que eu passo por outros tipos. Não. Então, só que existem outros tipos de assédio, né? Assédio moral, você tá falando. Existem outros tipos de assédio. Esse caso mesmo que você contou agora há pouco, você foi assediada. Exatamente. Ou você renuncia, você não tem amor próprio, você foi muito assediada. E assim, lidar com o ser humano é difícil, não é fácil. E essa é a grande diferença, no meu ponto de vista, entre homem e mulher. Porque o homem é muito mais difícil ele levar um desaforo para casa, né? O homem, às vezes, ele não consegue ter esse jogo de cintura. E a mulher tem, né? E eu aproveito ainda que eu sou advogada e comigo eu já faço BO, já faço representação, já levo para o fórum, já faço pedir desculpa na frente do juiz. Então aquilo já serve de exemplo para o condomínio inteiro. Ou seja, você não vai brigar com ele na hora, mas você vai dar a volta e vai resolver a coisa de uma outra maneira que é até pior. Uhum. Dependendo, porque é lógico que eu também não vou viver numa delegacia, não é isso, mas existem casos que precisa sim pegar aquela pessoa, porque existem condôminos que ultrapassam muito os limites, e aí sim, eu falo, bom, este condômino eu preciso tomar providência, porque ele não faz mal, de repente, só para mim, que sou síndica. De repente, ele faz mal para colaboradores, para outras pessoas do condomínio. Então, tudo isso a gente filtra também, né, para poder tomar providência. Você poderia dar, assim, um exemplo de alguma estratégia para outras síndicas superarem esse tipo de problema? Olha, acho que um pouco, já falamos até um pouquinho de tudo, né? Primeiro, se isso acontecer, eu acho que além do enfrentamento, né? Não é como a Letéia falou, não são todas as síndicas que têm a base jurídica como nós temos, mas procure, né? Procure um advogado, vá à delegacia, faça um boletim de ocorrência, né? Para denunciar, principalmente assédio moral, sexual, né? E eu acho que a partir do momento que uma síndica, que uma mulher entra num condomínio, se ela estiver, aquilo que eu falei, se ela é uma profissional de verdade, ela está preparada, ela está ali para trabalhar, para fazer uma boa gestão, né? Ela tem seu posicionamento, tem uma postura, né? Porque tem muito de postura também. Eu nunca peguei uma síndica que não conheço, talvez tenha, né? Mas tem muito disso, né? A mulher que não tem postura, às vezes, muitas vezes o homem olha e se acha no direito, né, de assediar, porque de repente ela deu uma risada mais assim, ela é um pouco mais espontânea, eu falo um pouquinho mais, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento você tem que ter, assim, é um trabalho, você tá lá para trabalhar. Eu vou aproveitar a fala da Amanda, porque me veio em mente agora uma coisa que eu não posso deixar de falar. Eu entrei num condomínio e o zelador falou assim para mim: veio
na segunda vez que eu fui ao condomínio fazer a visita, né, ele veio e falou: olha, não é por nada não, mas a senhora conheceu a outra síndica anterior? Eu falei: sim, eu conheci, né, porque ela teve que me passar o andamento dos trabalhos. A senhora viu o jeito que ela se vestia, o jeito que ela vinha para o condomínio, né, chamando a atenção, com decote, com mini saia, tudo, né? Aí, né, eu olhei para ele e falei assim: olha, eu não reparei, geralmente eu não reparo. Ah, não tinha como não reparar, ele falou. Ele falou: não tinha como não reparar, né? Então, assim, é bem complicado isso, porque se eu falar para você, eu tenho um estilo de uma vestimenta para trabalhar, justamente porque eu entendo, eu tive uma educação que eu tô na casa das pessoas, então, né, a gente precisa, sim, ter uma forma mais formal para poder entrar nas áreas comuns, atender os moradores, né? E é óbvio que se tem um casal, né, e uma síndica que chega com um decote, que chega com uma mini saia e que chega mostrando parte do... É óbvio que se esse condomínio tem uma mulher ciumenta, a gente que lida com as brigas de casais, às vezes por conta de ciúmes, olha, dá barulho, fulano tá brigando, a gente manda uma advertência, às vezes chama, o que tá acontecendo? Ah, porque minha mulher é ciumenta, ah, porque meu marido é ciumento. Então, a gente lida já com esse problema dentro da casa das pessoas. Então, para que fomentar isso, ir num condomínio com essa vestimenta, sabendo que ali tem uma mulher ciumenta, né? E que você vai ter que conversar com o marido daquela mulher. Então, tudo isso parece que não, Ansel, mas a gente tem que pensar nisso, né? O homem não tem esse problema, mas as mulheres têm. Letéia, eu concordo com você, mas eu acho o seguinte, que independente da roupa que se usa, o assédio vem ou não vem de acordo com o público que você está lidando e com a postura que você se coloca também. Eu acho que o jeito formal é o mais adequado, assim, para não dar margem de dúvida, porque você também não está lá para fazer nenhum social, está lá para trabalhar. Né? Eu tenho uma amiga, uma médica, inclusive já veio aqui no programa na época da pandemia, ela tem uma frase muito boa com relação a se vestir. Ela dizia o seguinte: em Roma, como os romanos. Né? Então, para cada lugar que você vai, você tem um jeito adequado, justamente para não provocar esse tipo. Agora, eu concordo com uma coisa assim, fechando esse nosso capítulo aqui, que tem uma coisa: o cuidado que a mulher tem que ter para não arrumar confusão é muito maior que o cuidado que o homem teria que ter. Sim. Em função do preconceito, em função não é preconceito, mas da prepotência de certos ou de outros homens, em relação à questão do ciúme e a competitividade, que é uma coisa inerente ao sexo feminino. As mulheres adoram competir, sentir ciúme uma da outra, etc. Isso acontece demais. Enfim, a gente está lá para trabalhar, para se mostrar profissionalmente, então vamos cuidar de não dar margem a nenhuma confusão. Exatamente. Marcelo, você está com mais uma pergunta aí de internauta. Olha que interessante. A Cláudia Roseira é daqui de São Paulo mesmo, e ela escreve o seguinte, ó. Vocês vão ter que responder, presta atenção. Sou síndica profissional de um condomínio, mas me contaram que o síndico anterior era um terror. Ameaçava, chamava para briga e se impunha botando medo nas pessoas. É o que a gente já falou, né? Quando assumi, chamei ele para uma conversa. E hoje eu vejo ele como um doce de pessoa. Não sei explicar o que aconteceu. O professor tem alguma resposta? O professor tem, mas eu vou perguntar primeiro para vocês. Vocês têm alguma resposta? Essa mudança dele, ela conversou com ele, ele era um terror. Ele era um terror como síndico Como para síndico, os como mandão, né? Como ela é síndica profissional. Então ela não é moradora, ela não foi condômina dele. Ela ficou sabendo que ele tinha essa postura, né? Pelos outros condôminos, foi o que eu entendi. E ela chamou ele, conversou com ele e viu que aos olhos dela não é assim. Creio eu que, primeiro, é sinal que ele a respeita como profissional, como síndica.
E tem que ver também se é verdade aquilo que os condôminos falam, porque, olha, grupo de condôminos, né? Grupo de condomínio, rola muita coisa que não é verdade. Fala muita coisa a respeito da Aletheia nos grupos de condomínio que não é verdade. E em todos eles. Em cada condomínio tem um assunto que, quando eu vou ver, estão falando coisas que não é verdade em relação à minha pessoa. Então, primeiro, já começa por aí. E segundo, que quando o síndico ele cobra, né, a norma do regulamento interno do condômino, ele nunca vai ser taxado como bonzinho, ele vai ser taxado como um malvado. Então, eu tive condôminos, porque eu também sou síndica orgânica, né? Diferente da Amanda, que não é síndica onde ela mora, eu sou síndica onde eu moro já há muitos anos. E eu tive vários vizinhos, né? Vários condôminos ao longo desses anos que pararam de olhar para mim e de me cumprimentar, né? Justamente porque eu mandei uma advertência, ou porque eu mandei multa, né? Ou porque não consegui conversar com aquela pessoa e resolver o problema. Então, tem tudo isso. Então, eu acho que se ela conversou e ele trata ela bem, ele é um doce de pessoa, talvez haja aí um pouquinho de mentira dos condôminos, do que passaram para ela, né? E que talvez ele tenha sido um síndico daqueles braço de ferro mesmo, aquela pessoa que não dá boi. Então, aí cai nas graças dos condôminos e aí as pessoas falam mal mesmo. Ele talvez tenha agido com até mais profissionalismo, né, do que um síndico, que você age profissionalmente no seu condomínio como síndica orgânica, porque você é uma síndica profissional. Talvez não lá com contrato, enfim, né, mas você é. Então você tem um outro posicionamento, né? Vocês estão falando assim duas coisas assim diferentes, mas que se completam. Uma é a questão do síndico ele ser um cara mais zeloso e por isso ele ser taxado de déspota, vamos dizer assim, de mandão, etc. Né? E que nem sempre a opinião dos moradores é a real, é a verdadeira, porque eles acabam enxergando o cara como um polícia, como uma coisa assim. E a outra coisa que você falou, Aletheia, é a questão da conversa que ela teve com ele, que pode ter realmente mudado não apenas a maneira dele olhar para ela, como a maneira dela olhar para ele e poder enxergar essas coisas ou não. Isso é interessante. Cláudia Roseira, você teve aqui 3 respostas que se completaram, você não tem do que reclamar. Quem tem que reclamar de você sou eu, porque você não mandou teu endereço, então se você quiser uma caneca, manda, porque é tua de direito. Bacana. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar por aqui esse módulo. Vai ter o próximo. Nós vamos continuar esse assunto da gestão feminina nos condomínios. E para você, se você gostou, clica lá que você gostou, tá? Se inscreva no canal se você ainda não fez e clica lá no sininho para receber um din-dong sempre que tiver alguma novidade aqui. Tá bem? Até o próximo programa. E obrigado a vocês também. Obrigada, tá? obrigada. Até o próximo. E agora a gente finge. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.